Pessoal, para dar continuidade a essa segunda parte do vídeo, temos que entender que Jesus já era totalmente espiritual. Quando menino, Jesus era admirado por sua inteligência. Como diz em Lucas 2:46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E como diz também em 2 versículos à frente, quando a mãe de Jesus o procurava quando ele tinha 12 anos. Que diz: E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E como diz João 2:3, e, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E como diz também em Lucas 8:45, quando a mulher hemorrágica tocou nas vestes de Jesus, que diz: E disse Jesus: Quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertavam e pressionam, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. E como diz também em Lucas 9:28, quando transfigurou-se, que diz: E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E também como diz em Lucas 10:18, que Jesus viu Satanás cair do céu, e disse-lhes: Eu via Satanás, como o raio cair do céu. E também na oração de Jesus em João 17:4, que diz: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E por fim, Deus falava com Jesus, em Lucas 9:35, que diz: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Eu só quero que vocês iluminem a mente e percebam que Jesus já era totalmente espiritual, e que ele sabia plenamente tudo o que falava, e que se cumpriu tudo, e cada detalhe de tudo o que ele disse. Vou nem falar das 2 extraordinária multiplicação de pães e peixes, nem da vez que ele andou sobre o mar, e também que ele acalmou totalmente uma forte tempestade que varria o barco, porque vocês já conhecem essas passagens. Eu só quero que vocês iluminem a mente e percebam que Jesus já era totalmente espiritual, e que ele sabia plenamente tudo o que falava, e que se cumpriu tudo, e cada detalhe de tudo o que ele disse. Agora vamos aqui para Lucas 19:41 adiante, que diz: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Pessoal, o choro de Senhor Jesus mostrava um forte pesar sobre o destino daquele povo. Chorar representa a mais profunda expressão de lamento do ser humano. Ele chorou porque viu que ninguém via. Vamos continuar o versículo, em que Jesus continua, dizendo: Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercaram de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitaram de todos os lados, e te derrubaram, a ti e aos teus filhos que dentro de ti, e não deixaram em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E pessoal, realmente, Jerusalém foi cercada 70 anos mais tarde, depois destas palavras. E o cerco durou 143 dias, e está escrito: E te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti, e não deixaram em ti pedra sobre pedra. E também morreram 1.100.000 judeus, e restou 97.000, que foram vendidos como escravos. E essas informações foi escrita por um historiador judeu, Flávio Jósefo, do tempo em que Jerusalém foi destruída. Esse historiador acompanhava Tito, que era general do exército que destruiu Jerusalém. Esse historiador escreveu o livro A Guerra dos Judeus, que está as informações da destruição de Jerusalém. E está confirmada também essas informações no site Wikipédia. E também
No Museu da Itália, tem uma réplica da escultura de um monumento. Depois da conquista de Tito sobre Jerusalém, pois bem pessoal. Depois que Jesus chorou, porque sabia o destino do seu povo, por causa da cegueira espiritual. Jesus entrou em Jerusalém e tentou alertar eles. Olha esse vídeo das palavras de Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E eles não quiseram ouvir, taparam seus ouvidos e confiaram em seus próprios pensamentos. Pensaram que era levável tudo isso, pensaram que tinha um atalho mais fácil. Muitas e muitas palavras de exortação, de avisos, alertas, foram ditas por Jesus quando chegou em Jerusalém, e eles não quiseram ouvir, taparam seus ouvidos e confiaram em seus próprios pensamentos. Pensaram que era levável tudo isso, pensaram que tinha um atalho mais fácil. Foi o mesmo que pensaram Adão e Eva. Foi o mesmo que pensaram no dilúvio que levou a todos. Foi o mesmo que pensaram nas cidades de Sodoma e Gomorra. Quase foi o mesmo com a grande cidade de Nínive, em que os príncipes maiorais ordenaram que todos jejuassem e se humilharam, e se converteram do seus mau caminho. E depois da morte de Jesus, Jerusalém que foi totalmente destruída. Pessoal, vocês conhecem a palavra, não confie em seus próprios pensamentos. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32, o Espírito Santo fala sobre confiar em seus próprios pensamentos. Ele diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Atenção! Vejam todo o início do vídeo novamente, e entenderá completamente quão forte e cada detalhe que você não conseguiu perceber. Vejam.